será que realmente o Marçal vai conseguir chegar até a eleição? Porque o Ministério Público pediu a suspensão da candidatura do Marçal ontem por conta desse esquema que o Marçal tem de pagar para as pessoas fazerem cortes nas redes, né? E ele tem aí uma máquina, né? Explica para a gente, Casenha. Não, ele paga para que os seguidores dele, especialmente no Discord, né? Eu não sei, nosso especialista aqui em rede social é o Felipe, ele pode falar mais, mas o Discord é muito popular, né, Felipe? É muito popular com a moçada que joga nos videogames, então é impressionante. E assim, as denúncias contra o Marçal são de que ele paga para que os seus seguidores... Ele monta um esquema meio de apostar corrida um com o outro. Quem tiver mais compartilhamento, né? Isso tem influência no final do dia. Imagina se a gente pagasse aqui. Nós não somos candidatos, mas imagina você, Dri, se você pagasse, se a Fórum pagasse para as pessoas reproduzirem, é óbvio que são esquemas, né? Tem esquema de robô, e aí acho que o Felipe pode falar com mais propriedade da questão dessa questão de pagar para fazer campanha. É uma campanha política, né, indireta. Eu comecei a estudar o Discord em 2020, durante a pandemia. Cheguei a fazer um podcast no próprio Discord, usando a plataforma. Por que isso, Azenha? Porque ela é de fácil edição. É uma das plataformas mais fáceis de você editar. Por isso que a concorrência que o Marçal utiliza é dentro dessa plataforma. Ela é muito mais intuitiva, ela é realmente muito, muito competente ao fazer isso. Ela é muito mais uma plataforma, portanto, de instrumental de edição do que de divulgação propriamente dita. Então você faz o instrumento, edita ali, depois divulga em outras plataformas. É assim que funciona de forma mais premente. Mas a disputa acaba sendo por ali, nos seguidores ali. Essa é a forma que funciona. Tecnicamente. Concordo contigo que é desigual. Mas ainda acho que essa atitude do Ministério Público de pedir a cassação da chapa é uma tentativa de ajudar o Nunes. Por mais que eu te conheço, sei que você tem essas informações de que o pessoal da campanha do Boulos está preocupado, mas eu não me preocuparia se fosse o pessoal da campanha do Boulos. Me preocuparia, e sei que estão preocupados, se fosse a campanha, sim, do Nunes, é o campo dele. O Bolsonaro já deu sinais que acha o Marçal um grande candidato. Então, o Nunes, sim, tem que estar muito preocupado com isso. Muito preocupado com isso. Porque hoje, como estão as pesquisas, tanto o Nunes, uma parte do Datena, o Datena tira dos dois, mas está fraco. O Nunes, com apoio bolsonarista e de bolsonaristas, e elogios do próprio Bolsonaro, eu não sei não, viu, Azenha? Ele vai disputar esse voto na extrema-direita, mas com muita, muita competência. Se o Ministério Público não caçar a chapa, e eu acho que não vai caçar, viu? Porque vai dar uma advertência, porque ficou. Lembra do caso Moro, Sérgio Moro, que não foi caçado? Então, esse negócio de pré-campanha ainda está no limbo. A campanha começou ontem. Se fosse durante a campanha, talvez ele caçasse. Agora, foram coisas feitas na pré-campanha. E pré-campanha tem a jurisprudência do caso Sérgio Moro, que não foi cassado e está no limbo. Então, acho que talvez não se casse a candidatura do Marçal. E aí, essas edições... cassado, aí ele pode pedir música no Fantástico, né? Porque o histórico né, seria a terceira cassação dele, não é? É isso mesmo? Isso, seria a terceira. Mas teve uma que ele não foi bem cassado pelo tribunal, né? Ele foi suspenso pelo próprio partido. Foi na presidência, né? Que era o próximo. Ele era candidato e foi o partido que o abandonou, né? Não foi o tribunal que o abandonou, foi o partido. Cara, o tribunal decidiu que o partido estava certo, mas foi o partido que decidiu, aquele Eurípides, né? Decidiu sacá-lo da limou o sujeito da candidatura. Mas, para concluir, é isso, Azenha. Eles usam essa rede, então, para as edições, depois divulgam. Acho que o Pablo Marçal, a essa altura, já alertado disso, vai mudar a estratégia. Né? Não vai mais oferecer esse dinheiro, mas vai continuar tendo edições de graça, na minha opinião. As pessoas vão fazer de graça, vão continuar fazendo mesmo sem prêmio. E ele vai ter essa mão de obra gratuita que o Discord proporciona. E vai continuar com os seus cortes. E vai continuar agressivo. E sendo agressivo, sendo violento, é exatamente a linguagem que o bolsonarismo gosta.
É o grotesco, é o violento, é o bizarro. Aliás, ótimo adjetivo que a Kamala Harris, não, que o vice da Kamala Harris deu ao Trump. Bizarro, weird. É isso. Eles são os bizarros. E eles adoram isso. Esse eleitor adora isso. Então, eu recomendo muito sempre o livro do Wolfgang Kaiser, O Grotesco, porque ele explica esse fascínio pelo grotesco. Ele explica como que setores da população se fascinam por tudo que é bizarro, grotesco, e como que Trump, Bolsonaro e agora Pablo Marçal encarnam isso muito bem. Pablo Marçal é um herdeiro da bizarrice bolsonarista. Pablo Marçal é o herdeiro do grotesco bolsonarista. Pablo Marçal é um herdeiro da boçalidade bolsonarista. E como herdeiro, ele encarna os valores ou a falta de valores que esse eleitorado tem. E ao encarnar isso, ele se viabiliza pela extrema-direita como potencial prefeito de São Paulo. Eles querem isso. Eu acho que isso vai vingar com muito mais naturalidade do que a gente imagina e muito provavelmente não, mas com muita possibilidade, Azenha, o Nunes vai sofrer para ir ao segundo turno. É possível que a gente tenha Boulos e Pablo Marçal no segundo turno em São Paulo. Posso fazer uma pergunta para vocês dois? Claro. Eu ouvi, e assim, gente, vocês não têm noção, porque assim, a mídia não cobre isso, né? Eu ouvi, Felipe e Dri, eu queria um comentário de vocês. Eu ouvi um assessor do Pablo Marçal para a educação, sobre as suas propostas. A CBN fez longas entrevistas. Então, eu ouvi, passei pelo... É um bolsonarista, eu perdi o nome dele aqui, mas ele serviu ao Ministério da Educação no governo Bolsonaro, ele agora é o responsável pelo projeto de educação para São Paulo. Bom, primeiro que ele revelou ao longo de meia hora de entrevista um tremendo desconhecimento. Ele ficou repetindo coisas de coach dos Estados Unidos. Nós temos que reforçar leitura. Ele não sabia muito bem do que ele estava falando. E a certa altura, o entrevistador da CBN perguntou: vem cá, e como seria, por exemplo, nós estamos num Estado laico. Aí ele falou: mas o Brasil nem sempre é laico, nem sempre foi laico. E ele se referiu a um período da monarquia em que o Brasil era um Estado cristão, gente. É um negócio de outro planeta. E aí, mais para frente, o entrevistador falou: mas vem cá, e no caso das teorias da evolução do Darwin? Ele falou: eu acho que nós temos que oferecer ao aluno isso para crianças. Aí, em São Paulo, todas as teorias, inclusive do design inteligente. Infelizmente, o outro entrevistador perdeu a paciência e não deixou ele elaborar. Mas o cara quer ensinar uma teoria não científica de evolução para as crianças, o que vai completamente contra a Constituição brasileira. Eu acho, e a pergunta é essa: vocês não acham que está faltando foco da cobertura ou das outras campanhas adversárias nos detalhes das propostas do Marçal, que são inexistentes quando não são bizarras, Felipe e Dri? Não, eu acho totalmente, não se debate propostas, não se debate, né, principalmente nos debates, né, só ataques, e o Marçal, ele traz isso, né, ele põe os videozinhos lacradores nas redes, e é só isso, não tem a proposta dele é teleférico, né, drone, o que está acontecendo agora nessa campanha, né, Felipe? Até eu queria também perguntar para o Felipe, depois que ele respondesse a sua pergunta, o que ele achou dos candidatos não terem ido ontem ao debate da Veja, né? O Nunes, o Boulos e o Datena se recusaram justamente porque não há debate de propostas para a cidade de São Paulo, e acho que nas outras cidades devem estar acontecendo, né, nas grandes, os mesmos fenômenos, né, Felipe? Vou responder primeiro ao Azenha, depois a você, Adri. A pergunta do Azenha primeiro. Azenha, eles não vão conseguir prestar atenção nos detalhes do Marçal, porque o Marçal vai sempre agendar pelo grotesco, e o grotesco é o que dá cliques, o grotesco é até o que dá cobertura da mídia hoje. Então eles não vão conseguir apontar o dedo para a ferida que você está mencionando, porque o Marçal vai ter sempre uma carteira de trabalho para esfregar na cara do Boulos, vai ter sempre uma acusação de que alguém que cheira cocaína para apresentar, e isso dá clique, porque isso é o que o Wolfgang Kaiser chama no livro dele de culto ao grotesco. Então ele sabe muito bem disso.
e ele consegue pautar, inclusive a gente que está falando sobre isso aqui, inclusive a mídia independente. E não tem como não pautar, porque a gente precisa denunciar, a gente precisa falar. E aí vejo as pessoas, mas vocês estão falando desse boçal? Sim, estamos falando, porque infelizmente a gente tem que denunciar de alguma forma, né? Já que a imprensa, a mainstream, acaba comprando isso como grotesco, porque dá clique, a gente tem que pelo menos contextualizar. Então, respondendo a tua pergunta, Azenha, não está perdendo oportunidade, porque essa oportunidade eu acho que não existe. Não dá, no atual campo semântico do debate público, é quase impossível fazer isso, porque a população não está interessada nas discussões sobre a educação, sobre a sua saúde pública, sobre o transporte, que são as pautas municipais. Não. Eles estão interessadas, eles acabam sendo sequestrados também, desculpa usar esse termo outra vez, por esse grotesco que o Marçal sabe muito bem. Sobre a tua pergunta, Adri, acho que os candidatos fazem muito bem em não ir nesses debates, porque eles vão continuar nesse ciclo. Esse ciclo que é interminável. Eles vão ao debate e, em vez de debater, estão com a carteira de trabalho na cara. Estão sendo chamados de cheiradores. Então, um debate em que tem um candidato grotesco, o grotesco sempre vai chamar a atenção. A gente já aprendeu isso, muitas vezes. A não ser, e aí sim, eu acho que vale a pena que seja um segundo turno, a não ser que seja, por exemplo, uma eleição americana, que aí a Kamala Harris pode contrapor o grotesco, dizendo, gente, vocês não estão vendo que isso aqui é um grotesco? Vocês não estão vendo que esse cara é weird, que esse cara é bizarro? Né? Ela vai dizer isso o tempo inteiro. Eu cantei essa pedra aqui, né, Adri? Aliás, eu falei, ó, vai ser a campanha da procuradora contra o criminoso condenado 34 vezes. 34 vezes por processo, mesmo processo, 34 vezes condenado. E ela vai dizer isso: é um criminoso versus uma procuradora. Ela está usando muito essa estratégia lá. E a outra estratégia é: sou eu aqui com esse meu sorriso natural contra esse cara que é um weird. Né? Um cara bizarro. E é isso que a gente tem que mostrar para a população que não é bizarra. E eu diria que a população que não compra esse grotesco ainda é a maioria. A maioria é. Mas isso só funciona quando é 1 contra 1. Quando tem ali 5 candidatos, o que sobressai é o bizarro. Mesmo que os adeptos desse bizarro sejam 30%, 35%. Então, eu acho, Dri, que eles fizeram muito bem em não ir. Agora, terão que um deles vai ter que ir quando se o Pablo, e eu acho que ele vai chegar ao segundo turno, se ele chegar lá, eu acho que ele chega, e eu acho que ele vai chegar com o Boulos, porque acho que o Boulos tem esses 30%, 35% da esquerda consolidado para ele, e o Nunes não. O Nunes é um candidato que, por enquanto, é um candidato passageiro, é o bairro de Botafogo aqui no Rio de Janeiro, o bairro da Passagem. Ele é meio esse bairro de Botafogo, é o candidato passageiro. O bolsonarismo está lá com ele, indicou o vice, mas na hora H vai apoiar o Marçal. E acho que o Marçal vai para o segundo. Aí tem que confrontar. É aí que é o momento do Boulos, numa estratégia não violenta, porque a violência a gente sempre perde na violência, então tem que ser algo com muita educação, muita calma, tranquilidade, mostrar que tem ali um cara weird, como a Kamala Harris mostra o Trump. Um cara bizarro, algo que não representa o que é o Brasil. Mas no momento certo. Agora, a Zenha, eu acho muito difícil fazer isso. A agenda está toda contaminada. E nós somos a prova disso. A gente está discutindo as bizarrices do cara. Agora só Dri, rapidamente, diga lá. Oi, desculpe, deixa eu só complementar, porque eu estava falando desse assunto. A pessoa a qual eu me referi, gente, eu convido quem puder, tiver tempo, vai lá na Rádio CBN, ouve a entrevista do Anthony Thanos Wright. Olha só, ele foi chefe do gabinete da Secretaria de Alfabetização do Ministério da Educação no governo Bolsonaro. E aí o que chamou muita atenção na entrevista é assim, ele não condenou roubo, corrupção, não. Quando perguntou, olha, ele já o Pablo Marçal já é milionário, como que ele vai fazer para evitar contaminação dos negócios dele na prefeitura? Ele respondeu, o Anthony Thanos Wright, para mostrar o despreparo. O Marçal já é milionário, ele tem 100 milhões. Eu acho que seria muito burro fazer alguma coisa para pegar mais dinheiro. Ele não condenou a corrupção, né? Ele falou que ele seria burro, porque já tem bastante. É de baixíssimo nível, chamou muita a minha atenção, fora a bizarrice das propostas. Eu tenho minhas dúvidas sobre as previsões aí, não sei, acho que o Boulos corre risco, sim, na minha opinião, de ficar fora do segundo turno.
Nessa semana a gente vai ter pesquisa Datafolha, Quest e Atlas também deve sair nos próximos dias. Vamos ver qual que é o efeito disso, né? Desses debates, dessas acusações todas. Acho que vai dar para ter um termômetro. E outra coisa também é que o Marçal, ele é acusado, ele tem ação na Justiça Eleitoral porque ele não tinha 6 meses de filiação e pelo regimento do PRTB, ele tinha que ser filiado há 6 meses para poder concorrer a um cargo majoritário. O PSB da Tabata entrou com uma ação pedindo também a suspensão da candidatura dele. Vamos ver também se alguma vai prosperar.